Boa noite, queridos, queridas. Privilégio estar aqui com você, que privilégio poder participar junto com vocês desse momento de louvor tão profundo de adoração ao nosso Deus. E hoje nós vamos falar sobre 3 lições, as lições que esse homem chamado Bartimeu traz para nós. Vamos ouvir o que Deus tem para nos falar hoje a respeito da história desse homem chamado Bartimeu. Lá em Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 52. Vamos orar antes de ler? Vamos fazer uma rápida oração. Pai, diante de nós temos a Tua palavra, diante de nós também temos esse encontro aqui, nesse momento, Pai. E nós queremos, ó Pai, sair daqui diferente da maneira como nós entramos, Pai. Entendemos que é o Senhor quem atua em nós. E nós queremos pedir, ó Pai, move o nosso coração nessa noite em direção à Tua vontade. Nos inspira, nos mostra o Teu caminho, Deus. Que possamos tirar lições e aplicar na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Quando eu estava escrevendo o título dessa mensagem, eu olhei as 3 lições do cego Bartimeu. Mas daí eu olhei para a palavra cego e ela soou estranha, sabe, para mim. Porque se tem um homem que enxergou com clareza, foi esse tal de Bartimeu. Foi esse homem que nós vamos ler a respeito dele. E seria injusto chamá-lo de cego. Porque às vezes um cego ele é capaz de enxergar mais do que aquele que enxerga plenamente. E nós vamos nos deparar com a palavra de Deus hoje, ver o quanto que esse homem foi capaz de ver aquilo que a maioria dos presentes não estavam vendo. Vamos ler então a nossa Bíblia lá. As lições do Bartimeu. Marcos, capítulo 10. Todo mundo achou? Então, chegaram a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Nos nossos dias tem surgido pela internet afora, e por dizer, às vezes até em alguns púlpitos de algumas igrejas, um estilo de mensagem que ela é muito baseado como se fosse uma mensagem motivacional. Muitos palestrantes motivacionais são chamados, às vezes, nas empresas para dar uma palestra motivacional. Inclusive, eu já fui chamado uma vez na Floralto, lá, o pessoal me chamou para dar uma palestra motivacional. E tem surgido muitos pregadores, pessoas que ensinam a palavra, que o teor da mensagem, às vezes, mais uma mensagem motivacional do que propriamente uma mensagem que é aquilo que a Bíblia diz. E nós acabamos de ler um texto que poderia ser facilmente movido para o lado de uma mensagem meramente motivacional. E quando eu estava estudando, pensando a respeito desse tema, um desejo houve no meu coração, de não cair numa vala comum, numa mera motivação, uma simples mensagem motivacional, com uma receitinha de bolo. Você está numa situação X, faça isso e você chegará na situação Y. Como uma receitinha de bolo para todos os nossos problemas. Basicamente, as mensagens motivacionais trilham esse caminho. E algumas pessoas podem olhar superficialmente esse texto e achar que ela é uma mera receita de bolo diante do nosso Deus. E a minha intenção é explorar esse texto na verdade daquilo que a palavra de Deus foi escrita para que nós entendêssemos aquilo que está acontecendo. Aquilo que está acontecendo. Vamos lá então. Vamos ver se passa aqui o negócio. Passou aí, brother? Passou. Quem era o Bartimeu que nós lemos aqui? Era um homem sentado na entrada da cidade de Jericó. A título de passagem. Essa foi a última vez que Jesus passou pela cidade de Jericó.
Jesus passou com seus discípulos na entrada e Bartimeu encontrou-se com Jesus na saída. A última oportunidade que ele tinha, esse homem ele estava numa condição muito peculiar. Primeiramente, uma condição física. Qual que era a condição física dele? Ele não podia enxergar. Ser cego naquele contexto social e naquela época era um pouco diferente do que é ser cego hoje em dia. Ser cego não é algo simples hoje em dia, né? Mas hoje em dia existem muitos tratamentos para quem tem uma perda da visão. Por exemplo, alguns aqui estão com óculos, né, que podem melhorar a sua vista. Naquela época não existia esse tipo de tecnologia. As pessoas, quando iam diminuindo a visão delas, elas não tinham o que fazer. E muitos ficavam desenganados pelos médicos, né? Hoje em dia é mais tranquilo isso. Até mesmo se a pessoa ficar totalmente cega. Eu tenho um amigo, Ismael, que ele não enxerga absolutamente nada. Aconteceu um acidente, que eu já comentei dele aqui outro dia, ou numa outra mensagem. Teve um acidente na empresa, ele perdeu ali a visão totalmente, ele enxerga preto total. Ele recebeu uma indenização, não sei se quem que indenizou ele, acho que foi até o seguro da empresa que tinha lá. E ele comprou um apartamento bem legalzinho. Ele recebe o sustento do governo e ele leva a vida dele com certa tranquilidade. Ele fica dentro daquele quadro. Ele casou-se recentemente, né? Casou-se com uma moça lá de Porto Alegre e ela mora com ele na casa dele. E ele faz a atividade física dele, ele leva uma vida com certa tranquilidade. Né? Com certa tranquilidade. E qualquer um de nós aqui, se tivesse sofresse algum tipo de, por exemplo, perdesse uma perna, por exemplo, né? De certa forma, nós teríamos condições de continuar a seguir com a nossa vida. Né? Hoje em dia nós temos uma condição assim. Mas naquela época, ter uma deficiência como esse homem tinha, era muito, muito agressivo para a condição que ele vivia como sustento. Não havia possibilidade desse homem ter uma fonte de renda se não fosse a fonte de pedir dinheiro, de esmolar, afastado, apartado da sociedade, ao ponto que ele tinha que sentar ali na beira da cidade e ficar pedindo dinheiro. O texto conta que ele tinha uma capa. Aquela capa servia para o quê? Sabe o quê? Principalmente para cobrir ele das intempéries. Não eram poucos os dias em que esse homem tinha que ficar ao relento. Fazia chuva e ele estava à beira da estrada. As estradas não eram pavimentadas como as nossas estradas. Passava ali cavalos, pessoas caminhando. A poeira via de encontro ao rosto daquele homem. E a capa servia para protegê-lo daquilo. Uma situação muito deprimente, muito ruim, que colocava ele numa situação social extremamente marginalizada. Estou lendo um livro que chama A Máfia dos Mendigos. Foi um pastor que passou 1 ano convivendo com os mendigos. Ele foi estar assim, em contato direto com os mendigos. Ele escreveu um livro. Um pastor, acho que é Minas Gerais, Iago Martins é o nome dele. E ele falou algumas coisas muito interessantes quanto a essa experiência que ele teve. Ele diz que quem mora na rua, que tem essa experiência de extrema necessidade, um dos pontos mais baixos que existe na existência humana é você pedir dinheiro na rua. Ele falou que ele até tentou fazer isso também durante esse período, mas pedir dinheiro mexe com algo lá dentro das pessoas, algo extremamente que colide com a nossa subsistência, necessitar que o outro lhe dê recurso para poder viver. E o que o Iago Martins fala no livro dele, da Máfia dos Mendigos, ele conta que os homens que estão na rua, eles romperam todos os laços sociais com eles mesmos, ao ponto de não se importarem mais com praticamente nada. Acredito que a maioria de nós aqui nunca teve essa experiência, nunca vivenciou isso, do que é a realidade de estar totalmente marginalizado. E era assim que esse homem vivia. E tem um terceiro ponto, que é a terceira condição em que ele estava. Era a condição espiritual também, muito comprometida. Sabe que naquele contexto social, ter uma deficiência, como a que Bartimeu tinha, jogava sobre os ombros dele como uma consequência do pecado que ele tinha feito.
A sociedade olhava para aquele homem marginalizado, pedindo esmola, e jogava o jugo dos pecados sobre ele. Se não fossem os pecados dele, era referente aos pecados das gerações passadas, que estava de alguma forma desencadeando sobre ele, e que a sorte dele, entre aspas, fez com que ele ficasse naquela situação. Totalmente marginalizado, e espiritualmente. Esse homem também estava afastado de Deus. Não sei se você sabe, mas nós não temos, no que diz respeito à nossa condição espiritual longe de Cristo, nós somos como qualquer ser humano, somos todos iguais. Todo ser humano nasce numa condição espiritual morta. Você não tem, o seu espírito não está vivo, porque o Espírito de Deus não habitou no seu coração ainda. Uma condição espiritual carente do toque de Deus. Essa era a condição desse homem. Se você juntar todos esses aspectos que eu falei agora, você identifica um ponto. Bartimeu estava no fundo do poço. Sabe onde é o fundo do poço? Mais abaixo era onde Bartimeu estava. Existe algo, se é que eu posso dizer isso, né? Mas existe algo sensacional do fundo do poço, sabe o que é? No fundo do poço só existe um lugar para se olhar, que é para cima. Nesse mesmo capítulo da Bíblia, se você voltar alguns versículos, vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Você encontra um jovem chamado jovem rico, versículo 17 do capítulo 10. Volta um pouquinho aí, ó. Esse jovem rico não estava no fundo do poço, não estava no mesmo lugar que Bartimeu. Ele era um homem que tinha certa autoridade espiritual, porque ele se dizia seguidor da lei, a fio, fazia tudo a fio, tinha recursos financeiros, tinha autoconfiança, porque ele chegou diante de Jesus, dizendo que o que ele precisava fazer para ir para o céu, porque afinal de contas, só faltava voar, do ponto de vista dele. E Jesus fala com ele, tocando bem no coração dele, mostrando para ele que ele não estava assim, tão entregue, como ele pensava que estava. E Jesus confronta esse jovem rico, falando justamente daquilo que o coração dele se apegava, que era o dinheiro. E o jovem rico sai triste, sai num outro sentido, distante. E eu tenho uma tendência no meu coração a pensar que o jovem rico se afastou de Cristo, porque ele não estava no fundo do poço. E Bartimeu estava exatamente nesse lugar. A fama de Jesus o precedia. Bartimeu já tinha ouvido falar desse Jesus. Ele não enxergava, mas ele escutava. E certamente as notícias corriam ali, naquele local. E falaram para Bartimeu, Bartimeu, existe aí um novo profeta na região. E esse profeta, quando foi ver o João Batista, o céu se abriu, desceu uma pombinha ali sobre ele, e uma voz do céu falou: esse é meu filho amado, em quem me alegro. Será que ele é o Messias, Bartimeu? E Bartimeu ficou com aquela pulga atrás da orelha. Bartimeu, esse mesmo Jesus, você não tem ideia, ele foi numa festa de casamento, lá em Caná da Galileia, e acabou o vinho, ele transformou a água em vinho. Será que ele é o Messias? Bartimeu, você não tem ideia do que eu ouvi falar, Bartimeu. Tinha um filho de um oficial e ele curou. Ele curou Bartimeu, ele é capaz não só de transformar água em vinho, mas ele é capaz de curar as pessoas. Será que ele é o Messias? Ele curou também, Bartimeu, a sogra de Pedro. E sabe o que mais? Ele acalmou uma tempestade. Ele ressuscitou, Bartimeu, a filha de Jairo. Ele alimentou certa vez, Bartimeu, 5.000 pessoas. E depois ele alimentou mais 4.000 pessoas. E Bartimeu, você não vai acreditar no que ele fez também. Andou sobre as águas. Mas Bartimeu, você não tem ideia do que eu fiquei sabendo. Sabe o que Jesus fez? Ele curou um cego de nascença. Bartimeu, você não tem ideia, cara. Esse Jesus curou um cego de nascença. Um homem que nunca tinha enxergado. Não sabia o que era enxergar. Jesus curou esse homem, Bartimeu. A reputação de Cristo. Aquilo que Jesus tinha feito. Milagre após milagre. E Bartimeu escutando cada um daqueles milagres. E por quê? Quando eu olho para essa lista, eu fico pensando, você já viu alguém que tenha um currículo como esse? Outro ser humano que já pisou nessa terra, pode dizer que tem um currículo como esse? Alguém conhece? Não existe.
E por que Jesus fez tudo o que fez, meus queridos? Por que ele fez essa infinidade de milagres? Volta comigo lá em Marcos capítulo 2, dos 5 ao 11. Para mim esse daqui é um dos milagres uma das falas mais incríveis de Jesus nos evangelhos. Eu vou ler todo aqui a partir do 1, só para contextualizar um pouco. Diz o seguinte: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: presta atenção, filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Lá no coração esses homens falando. E Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Você notou? Você percebeu o porquê do currículo do nosso Deus? Qualquer um pode falar: os seus pecados estão perdoados. Adelardo, os seus pecados estão perdoados. Que autoridade eu tenho? Cada um dos milagres de Jesus foi precedido pelos profetas lá no Antigo Testamento, que falavam: quando vier o Messias, quando vier o nosso Salvador, ele virá com muitos milagres e maravilhas. E todos esses milagres revelavam quem Jesus era. Porque Jesus estava prestes a fazer o maior de todos os milagres. Sabe qual é o maior de todos os milagres? O milagre que ele fez por cada um de nós: morrer pelos nossos pecados e depois de 3 dias ressuscitar dos mortos. Esse é o maior de todos os milagres, entregue naquela cruz por nós, para que através desse milagre eu e você pudéssemos ter em Deus restabelecida a nossa união com Deus, através do que Cristo fez por nós, através do que Cristo fez por cada um de nós. Messias. Ele era o Messias e o povo esperava o Messias. Mas o povo tinha uma visão um pouco distorcida de quem seria esse Messias. Eles pensavam que seria aquele que seria o libertador do Império Romano. Logo vai vir esse Messias, esse libertador, ele vai nos tirar desse cativeiro de Roma. Será um líder político. E o ministério de Jesus era outra coisa, como a gente acabou de ver. E Bartimeu, ele é sensacional, sabe por quê? Ele queria ver com os próprios olhos. Todas essas histórias que ele ouviu a respeito de Jesus, de tudo que ele tinha feito. Imagina aquele cara quando falou para ele: Bartimeu, Jesus curou um cego de nascença, cara. Bartimeu falou: se eu tiver essa oportunidade de encontrar esse Jesus, essa oportunidade não vai passar. Eu vou lá. Eu vou lá, custe o que custar, eu vou lá. Eu vou conversar com ele, não importa. Nada mais importa. Tudo que eu tenho vai ficar para trás. Eu vou ter um encontro cara a cara com esse Jesus. Se Jesus é realmente o Messias, ele não pode passar por mim e passar batido. E Jesus passa por ele. Jesus está passando por ali. Bartimeu ouve aquela multidão se aglomerando. E ele fala: o que está acontecendo? O que é isso? O que é esse povo aqui ao redor? E alguém fala para ele: é Jesus que está passando. Você entende a situação, o quadro? Bartimeu poderia virar para alguém e falar assim: me leva lá nele, me leva nesse Jesus aí que eu quero ver, quero tocá-lo, quero conversar com ele.
Mas Bartimeu, ele não confia o momento que está acontecendo. Porque se o cara não me leva, se eu perco essa oportunidade, já que eu não enxergo, já que eu não consigo me locomover no meio de uma multidão, o que eu posso fazer? Gritar. E o grito de Bartimeu não é qualquer grito, meus queridos. É um grito de socorro. Ele grita por socorro. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começa talvez falando baixinho, e ele vai aumentando o timbre da voz dele, falando cada vez mais alto, e a voz daquele homem tumbando no meio da multidão. E a palavra que a gente acabou de ler diz que todo mundo falou: Bartimeu, para com isso, cara, fica quieto. Mas ele falou cada vez mais alto, porque ele tinha convicção daquilo que ele queria. E eu tirei 3 lições, 3 Bart-lições desse texto, para compartilhar com vocês hoje. E a primeira delas é o seguinte, vamos ler junto? Vamos lá. Apostou, vamos de novo todo mundo junto, porque ficou meio desconectado. Vamos lá. Apostou todas as suas fichas em quem Jesus era. Bartimeu estava no fundo do poço, meus queridos. Não havia esperança para esse homem. Ele falou all-in. Sabe o que é all-in? No jogo do pôquer, quando a pessoa olha para as cartas dela e fala assim: olha, esse meu jogo aqui tá bom. Eu acho que eu ganho de todo mundo. Eu vou falar all-in. Eu vou colocar tudo a perder. Jesus falou assim, Bartimeu falou assim: é agora ou nunca. Vou colocar toda a minha esperança nesses 5 minutos. Toda a minha energia, toda a minha garra. É agora ou nunca. E eu fico olhando para a atitude desse homem e fico pensando, será que eu aposto todas as minhas fichas em quem Jesus é? Será que eu tenho, muitas vezes, a percepção equivocada de quem Jesus é? E a frase de Bartimeu, ela é muito significativa também. Ele fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A combinação dessas palavras é o centro dessa mensagem de hoje à noite. Declarar que alguém era filho de Davi era extremamente arriscado naqueles dias. Sabe por quê? Porque ser filho de Davi estava incutido nessa frase, o reconhecimento do reinado daquela pessoa. Porque de Davi era a linhagem real de Davi. Então, quando Bartimeu declara que Jesus era o filho de Davi, Bartimeu está falando: você é o herdeiro do trono. E ser o herdeiro do trono, inclusive, era contra o governo romano daquela época. Mas ele reconheceu quem Deus era, quem Cristo era em Deus. Ou seja, nessa simples frase, ele está dizendo: você é o Messias, você é o Salvador, você é o Rei, você é tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que eu preciso. E sendo você tudo o que eu preciso, socorro, tem misericórdia de mim. É uma frase muito profunda, meus queridos, muito profunda. Para quem nós corremos quando a situação aperta na nossa vida? Nas pequenas coisas, às vezes nós nos afastamos dessa verdade. E se Bartimeu estivesse aqui no meu lugar hoje, vamos supor que ele tirasse ele de lá e trouxesse aqui para ele dar esse rápido estudinho. Ele daria um conselho para nós. Sabe o que ele falaria? Ele falaria assim: meu querido Léo, aposte toda a sua esperança em Jesus. Cara, não coloca, meu querido, minha querida, sua esperança em nada que não seja Jesus. Qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer trabalho, qualquer dinheiro, qualquer coisa que você tem de colocar a sua esperança, não vai dar certo. Coloque a sua esperança em Jesus. Eu coloquei e Ele mudou minha vida. Por que nós corremos, né? Outro dia lá em casa, quem é o nosso refúgio quando temos um problema? Tem um celular aqui jogado, né? Minha esposa perdeu o celular. A gente comprou o celular recentemente, que o dela tinha ficado muito velho já. Daí a gente foi lá, fizemos uma parcela nas Casas Bahia, compramos um celular novo. E ela foi para a faculdade, esqueceu o celular na faculdade. E chegou em casa de noite, eu já estava... eu acordo muito cedo e eu durmo cedo também. E eu já estava meio para lá de Bagdá. Entretanto, o Benjamin está ligado na tomada, né? Ele está pulando de um lado para o outro. E eu tentando dormir, né? Com aquela cara meio sonolento, né? E quando ela falou que perdeu o celular, eu já amarrei o burro, né? Mas
Nem pagamos ainda a Casas Bahia, né? E já perdeu o celular, não é possível, né? Já fiquei ali emburrado na cama. E ela ficou bem desesperada, minha esposa, tentando achar um celular de alguém para ligar, tentando ligar para a faculdade, para ver se alguém achava, alguém vai pegar esse celular. E o Benjamin sentiu o ambiente estranho, sabe? Sabe quando fica aquele ambiente esquisito? Aí ele falou assim: mamãe, pede para Jesus. Mamãe, pede para Jesus. Pede para Jesus, mamãe. Aí a Aline olhou assim para ele e falou assim: pedir para Jesus o quê? Pede para Jesus o celular, mamãe. Ele falou. Aí ela falou assim: então pede aí para Jesus aí, eu vou telefonar aqui. E ele juntou a mãozinha e pediu para Jesus. Fez a oraçãozinha dele ali pedindo para Jesus. E o celular achou lá, estava com o professor guardou, levou para casa. Aí no outro dia a gente chegou e falou assim: filho, você não tem ideia. Jesus guardou o celular. E está aqui o celular de volta. Vamos agradecer agora? E agradecemos. E eu fiquei impressionado como que a reação foi pedir para Jesus. O instinto, né? Olha que legal isso. Uma criança deu de laço na gente. E quantas outras situações da nossa vida. Às vezes Cristo, ele é a última alternativa. A gente tenta de tudo. A gente chega para Deus e fala assim, a gente fala até assim: Deus, eu já tentei de tudo. Só falta tentar o Senhor. E Cristo, ele olha para nós e fala assim: confia em mim. Deposita em mim a sua esperança, meu querido, minha querida. E Bartimeu, por depositar a esperança dele em Cristo, não foi desamparado. Não foi desamparado. Porque a palavra diz que Jesus ouve o grito daquele homem. Segundo ponto. Vamos ler junto? Ele não, enquanto não teve um encontro pessoal com Jesus. A multidão não quis ajudar. Muito pelo contrário, ainda jogou para trás. Tropeço para ele, né? Fica quieto. Talvez deram um chute nele ali no chão. Fica quieto, está incomodando. Para. Mas nada do que aconteceu impediu aquele homem de buscar a Deus. De buscar a Deus. Não houve empecilho. E às vezes eu fico pensando na minha vida. Pequenas coisas são capazes de tirar a minha atenção de quem Deus é. Às vezes é a correria do dia a dia. Às vezes é o trabalho. Às vezes é o pecado mesmo. O pecado que vai me tirando do foco. E esse homem, ele não desistiu. Ele não desistiu. E tem essa semana eu estava falando de Jesus pro meu chefe. O nome dele é Rogério. Depois a gente pode até orar por ele. Tive uma oportunidade linda de compartilhar, né, o evangelho. Assim, falar todo o evangelho foi muito legal. Muito bacana, né? E agora tem que deixar o evangelho germinar dentro do coração dele, né? E eu notei uma coisa, que às vezes a gente menospreza o poder de Deus. Às vezes a gente acha que Jesus está meio que implorando para as pessoas para vir até ele. Implorando. Mas o que esse texto me chama a atenção é que o quanto que nós é que precisamos de Deus. Meus queridos, nós precisamos desse Deus. Essa vida nossa não é nada. Não é nada, nós estamos carentes, somos como esse homem à beira da estrada. É um exemplo de cada um de nós. Sem Deus nada somos, e o evangelho ele é poderoso para transformar as vidas das pessoas. E essa frase aqui é muito legal, que diz o seguinte: o evangelho é como um leão enjaulado, não precisa ser defendido, apenas libertado. Dizem que Martim Lutero que é o autor dessa frase. O evangelho não precisa de defesa, meus queridos. Basta você abrir a sua boca e falar. Basta ter a coragem de compartilhar. E Cristo vai fazer a obra no coração de todos que escutam as boas novas do reino de Deus. E nada impediu aquele homem de ter esse contato pessoal com Cristo. Nada impediu. Às vezes a gente... Fabrício, eu não tenho escutado muito a voz de Deus. Quanto que você tem clamado? Quanto que realmente estamos buscando, sabe? Às vezes a gente quer ter um momento de ouvir Deus falar, mas a nossa energia gastada com Deus é muito pequena para que isso aconteça. Às vezes a gente quer ter intimidade com Deus, mas a gente nem está gastando tempo com Ele. Como você quer ter intimidade com alguém que você não gasta tempo? Como você quer escutar a voz desse Deus Todo-Poderoso se as nossas energias são muitas vezes superficiais? E Bartimeu, ele deixa uma lição para nós. Custe o que custar, o esforço de buscar esse Deus. Enquanto não ter um encontro pessoal com esse Cristo, eu não vou parar de gritar. E ele vai.
E o último ponto aqui, ó. O que Bartimeu fez? Ele queimou a ponte. Coloquei até aqui a ponte do Rio das Antas, aqui pertinho, né? Tem uma verdade aqui nesse texto, que está nas entrelinhas aqui, que eu acho ela muito linda, que diz o seguinte, no 49, olha que legal. Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu a Jesus. Um cego não se desfazia da sua capa naquele tempo. A capa dele era algo muito valioso. Imagina sem capa. Mas o milagre na vida de Bartimeu, sabe quando aconteceu? No momento em que ele jogou essa capa embora. Falei assim, cara, não vou precisar mais dessa capa. Ele tinha tanta convicção no coração dele de que Jesus o curaria, que Jesus era quem ele era, que nem a capa mais ele precisava. Fico imaginando a cena, ele jogando a capa pro lado assim. Talvez alguém podia pegar aquela capa e falar assim, mas eu não quero nem ver essa capa mais perto de mim. Nunca mais eu vou precisar de uma capa como essa. A vida com Deus é totalmente diferente da vida antes de Deus. A vida com Cristo que eu e você levamos não tem nada a ver com aquela anterior. Nada a ver. Cristo, quando faz esse milagre na vida de Bartimeu, que cura ele, transforma a essência dele num novo homem, dá uma nova condição física, uma nova condição social e uma nova condição espiritual. E a palavra queimar a ponte significa o seguinte, que antigamente, quando tinha uma guerra, o comandante da guerra tinha uma ponte para atravessar e do outro lado ia até a batalha. Passou essa ponte, o comandante falou assim, agora queima a ponte, porque não tem volta. A gente vai lutar aqui agora essa batalha e a gente tem que vencer essa batalha aqui agora. Não tem volta, não tem volta. E Bartimeu, quando ele se levanta, ele trilha um caminho sem volta. E Cristo não quer, meus queridos, que eu e você trilhemos o caminho contrário. Ele quer que a gente queime as pontes, que a gente rompa com o nosso velho homem, com aquilo que a gente era. O desejo de Cristo é que a gente mate quem nós éramos antes de Jesus. Tem que morrer quem a gente era antes de Jesus. Tem que morrer totalmente. E no caso de Bartimeu, o que significava tudo aquilo era a visão. E Jesus fala, o que você quer que eu lhe faça? Ele fala, eu quero ver. E não esse pedido soaria absurdo para qualquer um de nós. Anadir, você pode me dar a vista de volta? Que poder a Anadir tem de fazer isso? Nada. Adelar, nenhum de nós teria poder de falar assim, olha, o máximo que eu posso te aconselhar é pingar um colíriozinho, botar um óculos, mas dar a vista de novo. Mas Bartimeu estava diante daquele que criou os olhos. Bartimeu estava daquele que entendia as nuances do que estava acontecendo com ele. E mais interessado do que dar a vista novamente para aquele homem, Jesus estava interessado em curar o coração dele, livrar ele dos pecados dele e colocar ele numa nova caminhada junto com Deus. E é isso que reflete nesse texto que fala da última passagem aqui, da última sentença. Ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Nunca mais aquele homem voltou a pedir esmola. Nunca mais ele foi cego. Eu quero ter a visão que esse homem teve na minha vida. E eu convido a cada um de nós. Deposite a sua esperança em Deus. Só para a gente recapitular, para a gente finalizar. Primeiro, aposte toda a sua esperança em Jesus. Segundo, não desista enquanto não tiver um encontro pessoal com Ele. E o terceiro, queime a ponte. Mate quem você era antes de Jesus. E para terminar, gente, eu queria tocar uma música rapidinha. Uma música bem rapidinha. Queria que vocês cantassem essa música comigo. O nome da música é Não Me Deixe Assim. A certeza que a visão
pecado pediria uma voz que clama por socorro, dois ouvidos atentos ao clamor. Jesus, filho de Davi, olhe para mim, tenha compaixão de mim, não me deixe assim. Multidão não quis ajudar, mas o homem mais alto gritava: Jesus, filho de Davi, olhe para mim, compaixão de mim, não me deixe assim. E o Senhor, aquele homem, escutou. Que milagre, Ele o curou. Jesus, filho de Davi, olhe para mim, tenha compaixão de mim, não me deixe assim. Nosso Deus, nosso Pai, nós somos necessitados do Senhor, Pai. Precisamos do Senhor, Deus. Sem o Senhor a gente não é nada, Pai. Deus, nessa noite em especial, nós clamamos ao Senhor, Pai, por esse homem que foi colocado aqui no começo, Pai, da nossa celebração, que está sofrendo nesse momento, a família desamparada, Pai. Sem o Senhor, Pai, nós não somos nada, Pai. Cuida, Pai, visita, Senhor Deus, que seja feita a Tua vontade sobre a vida dele, Pai. Que possamos clamar ao Senhor, ó Deus, em alto bom som. Deus, cuida, ó Pai. O Senhor é o médico dos médicos, ó Pai. O Senhor tem planos perfeitos para a nossa vida, ó Deus. Obrigado pela Tua palavra e obrigado por quem Tu és, Pai. Que possamos nos debruçar de joelhos diante do Teu reinado, da Tua magnitude, Pai. E louvar todos os dias, ó Pai. Cuida de nós, ó Pai. Não nos deixa, ó Deus, à margem dos nossos próprios pecados, Pai, distantes do Senhor, ó Pai. Vem de encontro às nossas necessidades, ó Pai. Em nome de Jesus que nós clamamos a Ti, Pai. Amém, Senhor. Amém, meus queridos.